Fala pessoal, vamos para mais um vídeo? Então, ontem a gente já estava falando sobre o edital e eu fiquei de continuar para a gente matar todo esse edital. Então vou pegar ele aqui no computador para a gente acompanhar junto, beleza? Antes disso, queria que vocês comentassem nos vídeos se é interessante a gente continuar essa análise do edital ou não. Se inscreverem no canal também para dar aquela moral e a gente descobrir quantas pessoas estão junto com a gente nessa caminhada. Reta final da inscrição, não esqueçam de fazer a inscrição e analisarem com cuidado todo o edital. E é isso, bora falar agora das vagas destinadas para PCDs, pessoas com deficiência física. Uma coisa importante para a gente, tem que ler todo o edital, mas é importante a gente falar que são 5% das vagas são reservadas para PCDs. Todas as deficiências estão asseguradas lá pela Constituição e pela lei estadual, descrita no edital aqui, no item 3.1. Os distúrbios passíveis de correção não são considerados deficiência, então tem que ficar atento, ver quais são, para ver se você se enquadra ou não. O candidato que se declarar uma pessoa com deficiência participará do concurso em igualdade de condições, então isso também é outro ponto bem importante, principalmente no que diz respeito aos critérios de classificação para cada uma das etapas do item 9.1. A gente precisa ficar de olho nisso, porque os critérios para aprovação são iguais, assim como o dia, local e o horário para a aplicação das provas e a nota mínima exigida. Então, simplesmente o número de vagas vão ser destinadas, mas a nota de corte é igual, tá? Para concorrer à vaga reservada tem que se declarar exclusivamente no ato da inscrição, então fica de olho aí na inscrição para fazer sua inscrição como PCD. Precisa encaminhar um laudo médico até o dia 3/6, então a gente também está chegando na data aí para fazer o envio do laudo médico. Deve conter a inscrição com o grau de deficiência do candidato, esse laudo médico, com o CID e com a assinatura do médico. O laudo, isso foi alterado pela retificação do edital. O laudo precisa ter pelo menos 12 meses da data de expedição, então tem que ser um laudo recente. Se não apresentar o laudo médico, o candidato vai perder o direito, isso é legal, o candidato vai perder direito da vaga com deficiência, mas a inscrição será considerada para a ampla concorrência desde que cumpridos os outros requisitos. Então, se você se candidatou lá na inscrição para a vaga de PCD, mas não apresentou documentação, você ainda vai concorrer, mas na ampla concorrência. O candidato inscrito deve concorrer para a vaga destinada à pessoa com deficiência, poderá requerer as condições especiais para a realização da prova, conforme o item seguinte que a gente vai falar. A gente tem a inexistência de candidatos inscritos ou aprovados, ou seja, se ninguém for aprovado dos PCDs, as vagas vão ser ocupadas pela ampla concorrência. Então, eu acredito que isso não vai acontecer, mas caso não tenha inscritos com deficiência ou eles não sejam aprovados, a vaga vai para a ampla concorrência. Deverá concorrer concomitantemente para a vaga de afrodescendentes, se atenderem a essa condição, e as vagas destinadas à ampla concorrência. A pontuação será geral. Depois disso, quando aprovado, o candidato deverá ser submetido a uma avaliação de junta médica para a verificação da deficiência, sua extensão e bem como a compatibilidade com o exercício da carreira. Então, depois de aprovado, você ainda vai passar por uma avaliação médica para ver se é compatível ou não. A junta médica vai falar a compatibilidade com as atribuições e caso não seja compatível, será eliminado. Perderá o direito de concorrer às
as vagas reservadas às pessoas com deficiência que não apresentarem um laudo, mas aí elas vão para ampla concorrência, como dito outra vez. Na ocorrência do item anterior, ou seja, se ele não apresentar o laudo médico, ele figurará na ampla concorrência. Mais uma vez o edital ressaltando isso. O candidato com deficiência reprovado na avaliação de junta médica em razão da incompatibilidade será desclassificado. O candidato que for nomeado com deficiência não poderá arguir essa para utilizar de condição para pleitear ou justificar mudança de cargo, relocação, readaptação da vaga ou redução da carga horária. Ou seja, se você se inscreveu, você vai atender a todos esses critérios independente da sua deficiência. Já as vagas para os afrodescendentes vão ser 10% das vagas de cada região e exclusivamente no ato da inscrição você pode se inscrever para concorrer a essas vagas. O candidato na qualidade de afrodescendente ausente da banca de verificação ou que não tenha autodeclaração, não tenha nota suficiente para figurar na lista de ampla concorrência, será desclassificado. Então é importante os afrodescendentes se atentarem à documentação que é exigida. Basicamente é isso que eu estou vendo aqui. Se o candidato afrodescendente tiver como PCD também, atendendo essa condição, as vagas são destinadas à ampla concorrência e a pontuação classificatória para o concurso público. Então, caso tenha o afrodescendente seja PCD, ele vai concorrer para as duas e a alocação vai ser para afrodescendente caso ele tenha pontuação para isso. Agora para a gente um ponto importante, os requisitos para a investidura no cargo. Acho que esse é o ponto principal do que a gente tem que ficar atento aqui nesse vídeo. Precisa ser brasileiro nato ou naturalizado, ou de nacionalidade portuguesa, amparado pelo Estatuto de Igualdade, ter no mínimo 18 anos e no máximo 74, possuir escolaridade compatível com o cargo, ser aprovado em todas as fases do concurso público e estar classificado no número de vagas, estar em pleno gozo dos direitos políticos, em dia com as obrigações militares, se for masculino, não ser aposentado no cargo público, não registrar antecedentes criminais, não ter sofrido penalidades ou atos que desabonem na atividade da função pública, da advocacia ou da atividade privada. O item J foi anulado pela retificação, que era relativo a títulos protestados, então isso caiu. Precisa ter carteira de habilitação categoria B em dia, com um exame de saúde e prazo na validade. Apresentar comportamento compatível com os preceitos legais, éticos e morais. É vedada a nomeação também de ex-servidor público desde que seja nos últimos 5 anos. Então é importante a gente ficar ligado nisso. Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. A gente já falou do item 6, que é da inscrição. Mais para frente, se vocês quiserem, a gente fala sobre os outros itens, principalmente sobre a prova de conhecimento. Falando nisso, eu conversei com o coordenador do Vademecum que eu comprei, Bruno Zampier, e ele me afirmou que o Vademecum dele é sim compatível para a segunda fase. Então a gente está apto a utilizá-lo para a segunda fase. Boa notícia. Eu gostei bastante do Vademecum, é o que eu estou usando para estudar. Então é uma coisa legal. Fica de olho no Vademecum de vocês e analisa se vocês vão poder utilizar eles ou não. Joia? Até o próximo vídeo e é isso aí, até mais.